Se o Adriano e o Vinícius entram agora. Boa noite. Vou convidar aqui o Vinícius. Se o Vinícius entra. Grande Vinícius. Tudo Tudo bom? bem? Como é que tá, Tranquilo. cara? Tudo bem, Daniel? Tudo Tranquilo, bem. contigo? Prazer te receber aqui hoje para nossa conversa aqui sobre o seu mais novo livro. Esperar o Adriano aqui entrar no chat. Opa, peraí, acho que... ele solicitou aqui a entrada. Vamos ver se dá certo. Vamos ver aqui. Opa, acho que o Adriano está entrando. Grande Tudo, Adriano, e aí? Olá, boa noite, meus amigos. Tudo Daniel, bem? Vinícius, Como é que você tá, cara? tudo tudo bem? ótimo. Que bom ver vocês. Obrigado Ô, pelo. Pô, pra gente aqui é uma honra conversar contigo, Vinícius. Vai ser uma conversa muito bacana e sou um admirador aí da sua produção, sempre produzindo. É a revista que você coordena aí, que você é editor-chefe, né? Você é editor-chefe da revista, Isso, junto com o que professor é lá de Porto Alegre. a Revista Brasileira de Direito Processual Penal. Foi uma das revistas mais interessantes que surgiram nos últimos tempos aí, sobre o processo penal, é uma revista extremamente honesta, viu? Impressionante. E o conselho editorial é impressionante também. Você está de parabéns. Eu já queria ter te falado isso pessoalmente há um tempo, Ah, mas está de maravilha, prazer. parabéns mesmo pela coordenação, né, dessa revista. Parabéns mesmo. É um prazer. Eu costumo dizer que tem louco para tudo, né? Tem louco até que estuda editoração científica, como que se faz revista, e tem toda uma produção científica de como que se faz revista científica. Então é Pô, que super bacana. É bem legal e a gente conseguiu alguns avanços bem interessantes agora. Recentemente a gente entrou no Cielo, que é um indexador bem difícil. Uhum. Há 4 anos tentando e eles só nos recusavam, tentando e aí deu certo. Então eu sempre gosto de divulgar bastante. É uma revista de acesso aberto. Só colocar no Google Revista Brasileira de Direito Processual Penal, tem bastante coisa, inclusive sobre a NPP. Então tem vários artigos publicados. Para quem tiver interesse, Uhum. fica a dica. É sensacional a revista. Sensacional mesmo. E a sua produção também é uma produção muito intensa. Tudo que você faz está sendo muito bem recebido. A revista já está sendo muito bem reconhecida também, já está com uma pontuação elevada. E está de parabéns, viu? Maravilha. Mas vamos Agradeço muito. começar aqui o nosso diálogo, então. Primeiramente, Daniel, eu gostaria de agradecer. Pois, André? não, só sobre a revista, né? É muito interessante isso, porque é, a minha coordenadora de editoração da escola, né? Aqui da Escola Superior do Ministério Público, né? Falava, eu fiz um curso com o Vinícius esses tempos atrás e tal. Doutor, e é super complexo, super difícil manter primeiro fazer, né? Executar propriamente dito uma revista jurídica. E mais ainda manter a qualidade e manter a qualificação que é tão importante. Então, realmente, é só para registrar aí e parabenizar o Vinícius e a equipe É, e, pela, o, e, o, pelo trabalho. e o conselho editorial é sensacional também. É um conselho editorial de Exatamente. primeira linha. Impressionante mesmo. Pessoas do mundo inteiro aí, processualistas respeitadíssimos do mundo inteiro participando aí do conselho. É uma Mas tá de maravilha. parabéns mesmo, viu, Vinícius? Parabéns mesmo. Mas vamos começar aqui nosso diálogo, né, sobre a obra do Vinícius, a mais nova obra do Vinícius sobre acordo de não persecução penal. É esse livro aqui, sensacional também, um livro honestíssimo. E o Adriano também tem uma obra que é o fruto da dissertação dele de mestrado também sobre a Com ela NPP, né? aqui, exatamente. Pronto, aqui. Tá aqui, estamos Grande aqui, obra, ó. grande obra também. Então, de parabéns os dois. E nosso diálogo vai ser sobre esse livro do Vinícius Vasconcelos, que é doutor pela Universidade de São Paulo e é mestre
pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele é editor-chefe dessa revista que a gente já tem comentado aqui, que é a Revista Brasileira de Direito Processual Penal. É vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal. É professor da Universidade Estadual de Goiás, da Católica de Brasília e do IDP. E hoje é advogado. Foi durante um período, 4 anos, né, Vinícius? Assessor lá no Supremo Tribunal Federal, junto ao ministro Gilmar. E como eu disse, tem uma produção muito intensa, muito interessante as obras do Vinícius. Eu conheço o livro sobre barganha dele, que é interessantíssimo. Inclusive seria uma das obras que a gente gostaria de conversar com ele também. Tem um livro sobre colaboração premiada, que eu acho que já está na 3ª edição, né, Vinícius? Vai para a 5ª agora. Para a 5ª edição. Eu tenho a 2ª edição do livro. Tem esse livro sobre acordo de não persecução penal, tem diversos textos, artigos interessantes. O pós-doutorado do Vinícius, eu acho que foi sobre estándares de prova, né, Vinícius? Isso, estando probatório, professor Geraldo Prado. Pronto, e também então tem um texto muito interessante sobre standard, onde ele discute a questão relacionada ao para além de toda dúvida razoável, tentando dar um cariz objetivo a esse modelo de constatação. Então eu sou um consumidor do que você produz e fico muito feliz, o Instituto também fica muito feliz, o Instituto de Direito e Inovação fica muito feliz aqui com a sua presença. E gostaria também de apresentar o meu amigo de quase 20 anos também, o Adriano Firmino. Desde quando eu cheguei em Goiás, o Ministério Público de Goiás, em 2004, nós nos aproximamos. Eu me aproximei dele de uma turma boa do Ministério Público Estadual também, de lá, o Fernando Vidiano, um grande amigo também. Faz tempo que eu não vejo, mas continuo admirando e guardando a amizade no meu coração. O Ricardo Rangel, grandes colegas do Ministério Público Estadual. E o Adriano é promotor de justiça, já passou por diversas áreas do Ministério Público Estadual, já foi do GAECO do Ministério Público Estadual, e hoje é diretor da escola, né, diretor da Escola Superior do Ministério Público de Goiás. E está com lotação ainda em Goiatuba, né, Adriano? Em Goiatuba. E é doutorando ali em Direito Penal pela Universidade de Castilla-La Mancha. E agradeço demais vocês aí pela participação. O Adriano vai ser nosso debatedor, fazer suas considerações sobre a obra, produzida pelo nosso querido Vinícius Vasconcelos. E Vinícius, antes de iniciarmos especificamente as discussões relacionadas à obra, eu gostaria só de saber de você o que te levou a escrever sobre os modelos, sobre a justiça consensual em si, sobre esses modelos negociais, a barganha específica dentro do processo penal. Nós tivemos durante um certo período uma resistência muito grande às negociações dentro do processo penal. Lá atrás, quando a professora Ada, o professor Magalhães, o professor Scarance começaram a discutir as questões relacionadas a 9.099, ou seja, há mais de 20 anos já, que a lei é de 95, já se tinha uma certa resistência, porque nós estávamos saindo de um período de exceção e se pensava muito em determinadas restrições a determinados direitos, né, ou a renúncia a determinados direitos que seriam muito caros ali, direitos mais ligados ao liberal iluminismo, que seriam muito caros nesse processo de transição. E houve uma certa resistência, e a gente vê ainda uma certa resistência a esse processo de negociação dentro, ou dos modelos negociais dentro da justiça penal, e que nós vivenciamos um processo de expansão. Então nós temos hoje, depois de 25 anos, um acordo de não persecução penal, e no projeto do novo Código de Processo Penal nós temos um rito que teria também um acordo com reconhecimento de culpa, que eles estão chamando de rito sumário, onde a pessoa ela passa a aderir à denúncia do Ministério Público e não se avança a fase de instrução. E temos um modelo também de justiça restaurativa que foi desenhado também para dentro desse Código de Processo Penal que é projetado, né, desse projeto de Código de Processo Penal. E alguns até criticam porque acham que
haveria uma certa colonização desse novo modelo pelo modelo tradicional. Então, não poderia nem estar dentro do Código de Processo Penal. Então, gostaria de saber de você, o que te levou a estudar a barganha, depois a colaboração premiada, que é também, apesar de ser um meio de obtenção de prova, pode estar ali inserida dentro desse modelo dentro desse modelo negocial, e o acordo de não persecução penal. E também gostaria de saber quem foram suas influências no estudo do processo penal. Está com a palavra e te agradeço mais uma vez a aceitação do convite. Maravilha. Muito obrigado, Daniel. Eu queria agradecer primeiro o convite na tua pessoa. Também é uma alegria estar junto com o Adriano, que é uma no tema, foi muito citado no livro de ANPP. Teu livro foi fundamental na minha pesquisa. E queria agradecer ao Instituto em geral, parabenizar pelo projeto do TI, Instituto de Direito e Inovação. No teu nome, Daniel, Thiago Vieira, Ronaldo Queiroz, Vladimir Aras, todas pessoas mais, e que fico muito feliz de poder participar de algum modo, contribuir de algum modo com o Instituto de vocês. Parabéns pela iniciativa. Rapidamente, eu comecei a pesquisar sobre isso e eu gosto de dizer assim, entre as várias sortes que eu dei na vida, uma delas foi começar a pesquisar sobre acordos antes da Lava Jato estourar. Porque antes da Lava Jato estourar já se falava, já existia colaboração premiada, já se falava um pouco dela, tinha livros já publicados sobre colaboração premiada, mas não tinha todo esse foco da sociedade em geral, da mídia e etc. Então, por algum motivo, eu não lembro bem, no fim da graduação, isso era 2012, eu formei em 2013, iníciozinho de 2013. Então, no fim de 2012, eu estava pensando qual o projeto de mestrado que eu ia submeter, porque eu sempre quis já emendar a graduação e o mestrado. E eu lembro que eu comprei um livro. Não lembro bem por quê. Eu comprei pela Amazon, chama Role Plea Bargaining, organizado pelo Taman, que é um livro bem interessante. E eu comecei a ler esse livro, achei impressionante como que já tinham esses acordos em outros países, e aqui no Brasil, se atualmente ainda a gente tem espaços limitados de acordos, o NPP avançou um pouco mais, mas a gente ainda tem espaços limitados em outros países, isso já era a regra. Isso era a regra e a tendência no mundo inteiro de se avançar cada vez mais para a expansão desses acordos. E aí, por isso, eu comecei a pesquisar sobre esse tema, fiz a minha dissertação de mestrado sobre isso, sob a orientação do professor Nereu Giacomoli. O professor Nereu era um dos que tinha escrito lá na Espanha, quando ele fez doutorado, um livro sobre oportunidade e consenso no processo penal. Acho que ele foi publicado em 2006, se eu não me engano, pela Livraria do Advogado. Então, o professor Nereu, que foi meu orientador, já tinha pesquisado sobre isso, e eu avancei na pesquisa, continuei alguns pontos e avancei em algumas questões a partir muito da orientação do professor Nereu, que foi um orientador espetacular. Obviamente, como minha formação na graduação e no mestrado foi na PUC Rio Grande do Sul, também tive bastante influência do professor Aurim e de vários outros penalistas e processualistas lá do Sul, lá do Rio Grande do Sul. Depois eu fui para a USP, onde eu fiz doutorado, e meu orientador foi o professor Badaró. No doutorado eu mudei de tema, fui falar sobre o direito ao recurso. Mas continuei pesquisando sobre acordos, porque como eu tinha publicado o livro sobre barganha, que foi minha dissertação de mestrado, ele ganhou o concurso do IBCCRIM, lá em 2015, foi publicado pelo IBCCRIM, o pessoal começou a me chamar para dar aulas, né, em especializações sobre acordos, e especialmente sobre colaboração premiada. E aí, o livro de barganha, que não tratava especificamente de um instituto, ele tratava do fenômeno geral e dava como exemplos a transação, a colaboração premiada, eu comecei a focar mais na colaboração premiada, comecei a estudar mais sobre ela, revisar a doutrina, revisar a jurisprudência, e aí que surgiu o livro de colaboração premiada. Então, foi um aprofundamento em relação à minha dissertação. Como tu disse, tu já deu uma olhada na minha dissertação. Na dissertação, eu adoto uma posição bem crítica. Eu continuo achando que a expansão, se for uma expansão desregrada desses acordos, se a gente tiver uma generalização, isso pode ser bastante perigoso. Eu adoto uma posição crítica em relação a uma expansão muito aberta deles. Eu acho que eles são importantes, eu não acho que eles sejam inconstitucionais, eu não acho que a colaboração premiada seja inconstitucional, eu acho que ela é um mecanismo importante, como tu bem falou, é um meio de obtenção, um meio de investigação fundamental, e os acordos em geral também, algumas espécies determinadas de crimes para situações determinadas que precisam ser bem reguladas na legislação. Mas no livro de colaboração e agora no livro de ANPP,
partindo do cenário, que é um cenário onde eles estão estabelecidos, eu adoto como premissas críticas que eu desenvolvi lá na dissertação de mestrado, para adotar uma posição que eu costumo dizer como redutora de danos. Porque eu acho que se a gente generalizar os acordos, por exemplo, como acontece lá nos Estados Unidos, onde 95% das condenações são obtidas por acordos, eu acho que isso deixa o sistema patológico. Eu acho que isso transforma o sistema e traz alguns problemas para o sistema. Então, eu acho que é importante a gente avançar nos acordos. É uma tendência que me parece inevitável, mas acho que a gente tem que tomar alguns cuidados, que a gente vai falar mais ao longo dessa conversa. O livro, só para finalizar, o livro do ANPP, eu escrevi no ano passado, no fim do ano passado comecei a escrever, porque, especificamente, junto com alguns professores e algumas professoras, especialmente a professora Macaela Abate, da Federal de Pernambuco, a gente conseguiu um edital, a gente conseguiu um fomento do CNJ para fazer uma pesquisa nacional, entrevistando promotores, promotoras, juízes, juízas, defensores e defensoras do Brasil inteiro sobre como o NPP está funcionando. A gente está na fase final, inclusive tem que agradecer demais para o Adriano, que deu entrevista, que ajudou demais a conseguir contatos ali em Goiás, estado. E a gente começou, ganhou esse projeto, esse edital no ano passado, e eu já tinha bastante leitura quando a gente fez o projeto e tal, e falei, vou escrever um livro específico sobre o NPP, que é um tema super interessante, porque me parece que a tendência é que a colaboração premiada fique um pouco de lado agora, nos próximos anos. Ela foi bastante limitada agora pelo pacote anticrime, e o ANPP vai se expandir bastante, né? Eu acho que a tendência cada vez mais no Brasil é se expandir pelo ANPP. Então, em razão desse projeto, desse fomento, eu comecei a me aprofundar no NPP especificamente, agora a partir do fim do ano passado. E aí surgiu o livrinho específico de ANPP. É mais ou menos essa a história. Eu concordo contigo. Eu acho que a gente está num momento de uma expansão enorme dos acordos e de um modelo com a possibilidade de se inserir determinados valores, como valores restaurativos, valores e princípios restaurativos, a partir do acordo de não persecução penal. Eu acho que só o que a gente não pode deixar como Ministério Público, como aplicadores de direito em geral, principalmente o Ministério Público e a advocacia, é que eles se transformem no que se transformou a transação penal e a suspensão condicional do processo. Acho que a gente tem uma oportunidade grande de tentar, de alguma forma, evitar com que isso ocorra, né? Mas eu acredito também que, pelo menos na seara federal, e crimes, por exemplo, contra o sistema financeiro, praticamente todos cabem acordo de não persecução penal. A lavagem hoje é passível de acordo de não persecução. Crimes contra a administração, a grande maioria também são passíveis, a grande maioria é passível de acordo de não persecução penal. Mas eu vou já passar a palavra para o Adriano, como nosso debatedor, para fazer as suas considerações sobre o livro do Vinícius, fazer uma apresentação, Adriano, do livro, na realidade, e tirar algumas dúvidas, levantar algumas questões com o professor Vinícius. Eu já passo para você a palavra, Adriano, e mais uma vez te agradecendo também imensamente, primeiramente pela amizade, essa amizade longa aí de quase 20 anos, e também pela aceitação do convite para participar dessa nossa discussão. Só lembrando aqui, também lido e infungível, né? Infungível aqui com a dedicatória. Obrigado. Tudo bem, Daniel. Obrigado. Eu que agradeço, cara. Você sabe que eu tenho uma profunda admiração por ti, pelo teu trabalho, pela tua dedicação ao Ministério Público. Você é um dos pensadores do Ministério Público que eu conheço, pensa a instituição, o modo de atuar da instituição, e isso é muito importante, né? E muitos dos elogios certamente são devotados em razão dessa nossa amizade, que completou-se 20 anos exatamente, né? Porque nosso encontro aí nessa vida foi em razão de uma situação muito triste aqui no estado de Goiás, da invasão do Parque Oeste Industrial, que completou-se, né? Completou 20 anos agora. E desde então... Na época o procurador-geral era o professor Cláudio Fonteles,
ele montou um grupo lá Exatamente. em Goiás, o Ministério Público Federal, e a nossa aproximação se deu a partir disso mesmo. Você tem razão. A questão do Parque Exatamente. Oeste Industrial, né? E a partir daí o Daniel foi e a gente sempre em contato e nos encontramos em São Paulo agora, né, Daniel? E seguimos aí. Eu agradeço imensamente o convite, o Instituto e parabenizo vocês aí pelo trabalho. Em relação ao Vinícius, o Vinícius foi meu professor no curso do IBCCRIM, de Direito, o curso em parceria com Coimbra, né, Direito Penal Econômico, exatamente falando sobre barganha, falando sobre colaboração. E desde então também tenho, como diz Daniel, consumido aí a produção científica do Vinícius, que é realmente impressionante e digna de nota, né? E que nos brinda agora com o livro publicado pela Revista dos Tribunais, o livro que é o tema, acho que um dos temas, ou talvez o tema principal sobre o sistema de justiça criminal no Brasil, né? O Acordo de Não Persecução Penal, ele perpassa por temas que acabam por refletir não só no processo em si, no processo penal em si, mas também no sistema prisional e no próprio fluxo do sistema. E isso, certamente, a pesquisa que o Vinícius está conduzindo agora e já vai demonstrar algum impacto disso, e futuramente nós poderemos determinar, né, qual que vai ser o impacto, especialmente nas taxas de encarceramento, levando em consideração que uma, uma porcentagem muito grande dos crimes, por exemplo, contra o patrimônio, são aqueles que ocorrem a reincidência. E, a partir daí, fixação de regimes fechados e por aí vai. Então, é muito importante a gente discutir e trabalhar esse tema. O livro do Vinícius perpassa sobre essa visão geral, né? Muito interessante isso, e acho que não podemos deixar de mencionar. Essa visão geral da expansão do consenso, não só no Brasil, como no mundo. A gente passou um período desde 95 para agora, é um período muito largo, podemos dizer, sem soluções consensuais, né, legisladas no processo penal. E a ANPP vem para abarcar muita coisa do nosso sistema, do sistema criminal, das tipificações, dos tipos penais previstos na legislação. E mexe, eu acho que isso é trabalhado no livro, com todo o sistema de justiça, com os atores do sistema de justiça. Há uma forma diferente da gente verificar e analisar o processo penal, e isso é muito importante de ser discutido e refletido, né? Muda a forma de atuação do Ministério Público, muda a forma de atuação da defesa e certamente muda a forma de atuação do juiz. E aí a vítima nesse contexto, que eu particularmente vejo como muito importante, e o Daniel coloca muito bem, há muito a se trabalhar a partir da justiça restaurativa, a partir de reparação no contexto do ANPP. Mas falando da obra especificamente, a obra ela é dividida no primeiro capítulo, que trata essa visão geral da justiça criminal negocial, e a partir dessa premissa geral, dessa visão geral, começa a trabalhar o acordo de não persecução penal, desde as suas características gerais, natureza jurídica, que é tema de muita discussão, perpassa pela origem do acordo, podemos dizer assim, né, com a resolução 181 do CNMP, que deu muita discussão quando saiu, não? É bom que se diga isso, né? Isso é importante.
uma resistência muito grande, inclusive internamente, né, do próprio Ministério Público, de alguns membros do Ministério Público em relação a essa regulamentação. E o cabimento do acordo, o objeto do acordo de não persecução penal, com as condições e um tema que me parece que é muito caro ao Vinícius, né, a questão das renúncias que são impostas desde o sistema, as renúncias a direitos e garantias fundamentais, que é uma característica fortíssima e importante do sistema do consenso, até o momento de negociação, formalização, a atuação do Ministério Público e do juiz, do controle judicial, são temas também bastante importantes, quais os limites, né, quais são os limites tanto da atuação do Ministério Público quanto da atuação do controle judicial. Aí, isso é um tema que é muito sensível, que as balizas, tanto do ponto de vista da atuação do Ministério Público quanto do Judiciário, precisam estar bem demarcadas. Seguindo na execução, cumprimento, descumprimento, rescisão, anulação e o tema importante, né, os efeitos do acordo para terceiros, né, quais são os reflexos que o acordo pode trazer para terceiros não participantes ali daquela relação. E, por fim, o tema, né, o tema talvez mais palpitante é a questão da retroatividade ou não do acordo para aqueles feitos anteriores ou que tenham sido ou de denúncias oferecidas ainda não sob a égide da lei de dezembro de 2019. Então, é um sobrevoo, né, sobre as grandes questões do acordo de não persecução penal, mas o que é mais importante, um sobrevoo que trata todos os temas importantes em minúcias, né? com muita que é característica, é bom que se diga, da produção do Vinícius em relação aos temas sensíveis do acordo de não persecução penal. E a partir dessa visão global do livro, né, eu pergunto, Vinícius, eu queria que a gente... a barganha, efetivamente, ou os acordos, especialmente no Brasil, triunfaram como de resto no mundo? Essa expansão, ela é irreversível? Sim, acho que é uma ótima questão. Muito obrigado pela apresentação do livro, Adriano. Acho que fico muito feliz com os elogios de você. E fico até envergonhado de receber elogios de pessoas que eu tanto admiro. E teu livro, como eu disse, foi fundamental, junto com o texto do Daniel também, de tanta gente boa. As tuas observações são muito pertinentes, realmente. Tem um artigo que eu sempre cito muito, que é o artigo do Máximo Langer, mais recente, sobre a administrativização da justiça criminal, onde ele coloca um gráfico sobre vários países. Ele entrevistou professores e professoras de vários países e colocou um gráfico sobre como cada país tem adotado mecanismos negociáveis. E a maioria dos países tem adotado mais de 50% dos casos penais resolvidos por acordos, alguns chegando a 80%, 90%, 95%. E não só países de origem de common law, mais parecidos com o sistema dos Estados Unidos, também países mais parecidos com o nosso, de origem continental, aqui na América Latina. Se a gente for ver todas as reformas que aconteceram nos últimos tempos aqui na América Latina de Código de Processo Penal, todas elas caminharam para sistemas mais orais, mais acusatórios e, como consequência, para dar vazão a esses sistemas que são tendencialmente mais complexos, se tem estruturados rotas alternativas. São caminhos alternativos para nem sempre se chegar até o final de um processo com, por exemplo, júri, quando for o caso. Então, são tendências que vêm dominando o mundo inteiro. E eu acabei a minha dissertação de mestrado uma frase nesse sentido, né? Que tem um livro que chama Plea Bargain Triumph, muito bom, muito interessante sobre a história lá nos Estados Unidos, da barganha. Fisher, o nome dele, homônimo do nosso amigo Douglas, mas lá é George Fisher, o nome do autor, se eu não me engano, posso estar confundindo, mas se eu não me engano é esse. E ele descreve como que a barganha triunfou lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ela ainda não triunfou,
Eu tenho um pouco de receio que esse é o caminho. Eu acho que é um pouco problemático, como eu falei, avançar tanto para uma barganha tão generalizada, acabar tanto com o processo penal tradicional. Acho que o sistema vai se tornando patológico se a gente tem como regra esses mecanismos alternativos. Alternativo traz uma lógica exatamente de que ele não deve ser a regra, ele é alternativo ao que deveria ser a regra, que é o processo. Se ele se torna a regra, acaba se distorcendo, porque o acordo ele deve refletir o processo ou o resultado final do processo que pode ser imaginado se o processo fosse exercido, se o direito ao processo fosse exercido. Se o processo é tão excepcional que quase nunca acontece, isso acaba se perdendo e o sistema vai se tornando cada vez mais coercitivo, se assim a gente pode dizer, para incentivar a expansão desses acordos. Então, respondendo a tua pergunta, é uma tendência mundial, me parece que ela é imparável, não tem como regredir em relação a ela, então acho que o Brasil está caminhando para isso. A gente teve a transação penal em 95, a expansão da colaboração penal, acordo de leniência, agora o ANPP. E se a gente for olhar todos os últimos grandes projetos de reformas penais, todos eles têm cada vez mais acordos. As medidas do MPF tinham uma proposta de acordo, de expansão, o novo Código de Processo Penal, como o Daniel falou, o novo Código Penal, que acabou mais engavetado, o pacote anticrime, que tinha o ANPP no artigo 28A, que foi aprovado, mas também tinha no projeto original uma barganha, que seria um acordo penal, que seria inserido lá no 395A para qualquer crime, e inclusive com possibilidade de imposição de pena de prisão. Então, me parece que a gente está avançando nesse sentido, mas a gente ainda não tem um triunfo da barganha, até porque, como a gente pode falar um pouco mais sobre isso, existem diferenças importantes entre o nosso sistema e o sistema norte-americano, estadunidense, por exemplo. Aqui, a gente ainda não tem um acordo que possibilite a imposição de prisão sem processo. Na colaboração premiada, até a gente tem prisão, mas tem teoria, como regra, a colaboração premiada mantém o processo. Quem não mantém o processo é o ANPP, a transação, a suspensão condicional do processo, mantém ele parado, mas não vai ter condenação no final. E esses mecanismos não têm possibilidade de prisão. Então, existem diferenças importantes, a barganha está triunfando aqui, como no mundo inteiro, mas ainda não triunfou completamente. Isso é um ponto bem interessante. E Vinícius, você acha que há uma possibilidade de uma expansão, dessa expansão, chegar ao ponto de se ter barganha sobre os fatos? Porque até agora o que a gente tem é uma negociação sobre condições a partir da fixação de fatos. Sim. Tanto é que a gente até talvez a gente consiga discutir mais adiante um nível de suficiência relacionado à possibilidade, a partir desse nível de suficiência probatória, de se iniciar um processo de negociação. Você acha que há uma possibilidade de se avançar, dentro de uma perspectiva prospectiva, né? Possibilidade de avançar a ponto de se alcançar essas barganhas sobre fatos? E outra coisa, você não vê essa possibilidade dessa expansão de modelo, de se gerar uma possibilidade, na realidade, de se ter uma relação entre Ministério Público e Advocacia, muito mais de uma relação de tentativa de resolução de um determinado conflito, do que uma relação adversarial, como é sempre no processo penal, que possui esse cariz, né, que possui esse cariz de confronto. O que você acha disso? Eu gostaria de te ouvir sobre isso. São ótimas perguntas, Daniel. Quanto à primeira questão, né, do acordo sobre fatos, e depois falar um pouquinho sobre valorização das partes, né, da atuação das partes. A barganha sobre fatos, ela é muito mais natural em sistemas que têm uma maior atuação das partes e um dever judicial de verificação dos fatos reduzido. E isso para os nossos sistemas, como aqui o sistema continental nosso, Alemanha, etc., é muito difícil de ser digerido. Eu acho que a gente tem bastante resistência a isso. E eu acho correto. Se a gente tem um pouco de prezar pelos objetivos da justiça criminal como algo que busca uma verdade, ainda que uma verdade limitada, aceitar que essa verdade seja consensuada sem qualquer tipo de controle judicial me parece problemático. Então, embora, respondendo à pergunta, se eu acho que isso pode acontecer, acho que sim, e acho que, de certo modo, pode já acontecer na prática. Por exemplo, um tema que eu acho muito interessante, que eu queria fazer uma
empírica algum dia, são os acordos no júri, que é uma prática que existe, todo mundo sabe que existe. Isso aconteceu lá na Alemanha. Os acordos na Alemanha surgiram na prática, até que em 1970 e poucos, um pesquisador publicou um artigo e disse: o elefante está na sala, está todo mundo fazendo acordo sem previsão normativa. Os acordos no júri aqui também são assim, né? Todo mundo sabe que tem acordo no júri, confessa que eu tiro a qualificadora, e tirando a qualificadora, é mais um acordo sobre imputação, mas às vezes eu posso mudar um pouco a descrição narrativa também, para não ter qualquer problema depois. Então é algo que na prática eu acho que pode acontecer, e a gente vai avançando mais para isso, embora normativamente ter uma alteração legislativa para prever um acordo assim tão amplo, acho que teria bastante resistência. Agora, no processo legislativo do pacote anticrime, foi aprovado o 28A, que é o ANPP, mas o 395A, que era um acordo bem mais amplo, não foi aprovado no Congresso por isso. Assim, acho que tem alguns registros de relatórios de debate nas comissões, onde os deputados, senadores falaram: olha, acho melhor não, isso é muito diferente do nosso sistema. Então é algo que eu acho que demoraria bastante para acontecer. Embora na prática me parece que pode sim, ou até já está acontecendo. Com relação à segunda questão de participação, de maior atuação das partes, de resolução dos casos, idealmente, acho que sim. Até como tu bem falou, tem vários artigos e várias pessoas estudando como a NPP pode ser um caminho para implementar cada vez mais mecanismos restaurativos no nosso processo penal. Idealmente, sim. A ideia é que esses acordos todos possibilitem que as próprias partes resolvam o conflito do melhor modo possível, ouvindo todo mundo falando, todo mundo se entendendo e buscando as melhores condições para atender os interesses de todos. Mas eu tenho um pouco de receio. Como tu bem falou, a experiência da transação penal e da suspensão condicional do processo demonstrou que a vítima foi descartada, né? Na transação penal não se escuta a vítima em geral. E no ANPP, inclusive, eu acho que essa foi uma verificação que o Adriano fez no teu livro, né, Adriano? Eu acho que tem uma parte que tu fala sobre isso. Em geral, a vítima não é escutada no ANPP atualmente. Pode ser algo que a gente pode propor, que, inclusive, uma das questões que a gente fez para juízes e para promotores, etc., na nossa pesquisa do CNJ, foi sobre isso, participação das vítimas. E uma das sugestões que a gente vai fazer no final do relatório vai ser um pouco sobre isso, tentar avançar na participação da vítima. Mas, atualmente, nesses casos, que são de ação penal pública incondicionada em geral, a vontade da vítima não é tão considerada. Então, a prática me parece que vai no sentido oposto. Tanto histórica em relação à transação e à suspensão, quanto que me parece que já está acontecendo no ANPP. Não sei se a gente pode ter tanta esperança de que realmente ele vá tutelar os interesses da vítima e do autor do fato para resolver o caso do melhor modo possível. Acaba que, como tudo no processo penal, e tem um pouco de explicação, né? O Ministério Público acaba assumindo, né? Monopolizando essa pretensão acusatória, o interesse da vítima, e a vítima acaba ficando um pouco de lado. Não sei se tem tanto espaço para isso avançar. Eu tenho esperança um pouco na justiça restaurativa, embora não seja meu objeto de estudo principal, que eu tenho explorado, mas pelo que eu escuto pode ser um espaço interessante. Mas os acordos que são judicializados e que a gente tem atualmente, eu não nutro tanta esperança de que eles vão avançar para ser um mecanismo mesmo que preze pela resolução do conflito. A vítima hoje, pelo ANPP, ela só precisa ser instada depois de ser feito o acordo. Né? Isso, mas há algumas iniciativas de alguns membros do Ministério Público no sentido de ouvir a vítima para poder modular, na realidade, as condições que vão ser apresentadas ao investigado. Né? Já que o Ministério Público tem uma espécie de ancoragem nesse processo, pelo menos de apresentação inicial das condições que seriam a partir dali negociáveis. Né? Mas, Adriano, passo a palavra para você novamente. Só porque essa questão da vítima, ela é super importante, né? E isso perpassa, eu acho, também por uma orientação institucional, que seria muito, muito bem-vinda, não é? Embora já agora, recentemente, o próprio CNMP lançou, né? Publicou orientações nesse sentido, recomendação, resolução. É importante a gente trabalhar isso e também por conta até
do momento legislativo, né, nós temos um projeto de Código de Processo Penal em tramitação que, segundo notícias, pode ser aprovado até o final do ano. É um importante tema para ser tratado dentro do código, de repente, né? É um artigo inserindo, não que, evidentemente, que a lei, colocar um artigo lá vai mudar a realidade, a gente sabe muito bem como é que é isso. Mas a inserção como a correção de determinadas questões do próprio Instituto, né? O tema da execução do Instituto, do Acordo de Não Persecução Penal na vara de execução criminal, isso traz, do ponto de vista prático, isso traz problemas seríssimos que depois a gente pode até falar, mas é esse momento em que nós temos projetos, e um projeto de código que traz lá a figura do Instituto, a gente um momento talvez importante de sugestões para esse tipo de correção. Talvez ouvir a vítima, ou colocar a vítima como participante, né, como está lá na questão da justiça restaurativa, no projeto do código, seria bastante interessante. E falando disso, né, falando sobre a participação da vítima e sobre a própria condução pelo Ministério Público, né, Daniel e Vinícius, desse processo todo de formalização do acordo, de proposição do acordo a partir das balizas do 28A, como é que você encara, Vinícius, na obra você discute isso, né? Os limites da atuação e dessa discricionariedade do Ministério Público na formulação das condições, na formulação da proposta e qual o controle que nós poderíamos ter para melhorar, né, ou trazer mais efetividade, tanto do ponto de vista do ponto de vista de resolução do caso penal, quanto do ponto de vista de efetividade de garantias fundamentais. Esse equilíbrio, que é o equilíbrio super complicado, super complexo, difícil, mas que nós não podemos abrir mão de forma alguma. Sim, também é uma ótima pergunta. Sem dúvidas, a grande característica desses mecanismos negociais é expandir o poder do Ministério Público, que é algo natural no processo penal de partes. O Ministério Público é uma parte, a parte acusatória no processo penal, e por isso, quando a gente expande a possibilidade de negociação, expande bastante o poder do Ministério Público. Esse poder me parece natural e precisa ser passível de controles. Tanto controles internos, especialmente controles internos, no âmbito do próprio Ministério Público, e também controles judiciais, que a gente pode falar um pouquinho mais depois. Acho que, no sentido que tu falou, Adriano, o principal caminho é o controle interno, expandir o controle interno dentro do âmbito do próprio Ministério Público, criando normativas de como, traçando regras gerais de como negociar, de quais são as condições. As maiores críticas que existem aos acordos em geral é a falta de publicidade sobre como os acordos são negociados, quais as condições, quais são os critérios para impor uma condição em outra. Essa é uma crítica muito presente lá nos Estados Unidos, que, de certo modo, ainda que não possa ser totalmente transplantada para cá, porque os nossos acordos são bem mais limitados, é algo para a gente pensar, desde já. Especialmente se a gente for expandir cada vez mais esses acordos e, com isso, expandir o poder do Ministério Público. Então, é importante caminhar no sentido de regulamentar melhor, no âmbito do próprio Ministério Público, ao meu ver, e o MPF já tem feito isso, alguns MPs estaduais, o MP Goiás também já fez alguns manuais, algumas normativas internas, e vários MPs têm feito, o MPF também fez, né, aquela recomendação sobre o NPP, que tinha de colaboração premiada também. E cada vez mais fortalecer aquele principal mecanismo que foi previsto na própria lei, que é o controle interno com base no artigo 28, por analogia, né, o caput, né, está no parágrafo 14º, se eu não me engano, do 28A, no sentido de que, se não oferecer o ANPP, se pode incitar a uma revisão interna no âmbito do próprio Ministério Público. Eu sustento, por exemplo, que esse dispositivo também pode ser invocado para discutir cláusulas, porque o parágrafo fala somente em caso de recusa, se o ANPP não for oferecido.
por exemplo, num caso em que ele for oferecido, mas, ou, por exemplo, com uma cláusula exorbitante, uma cláusula abusiva, uma condição abusiva, que vai inviabilizar o aceite pela defesa, por exemplo, isso também deveria ser passível de controle, porque, embora não seja uma recusa direta, de certo modo, a condição está acarretando uma recusa indireta. Acho que seria importante também ter mecanismos de revisão quanto ao conteúdo do acordo, eventualmente. Então, acho que essa principal revisão tem que ser no âmbito do próprio Ministério Público. Esse controle tem que ser no próprio Ministério Público. O que não afasta depois um controle judicial, uma homologação que me parece fundamental, mas acho que a gente pode avançar aí nas próximas questões, nas próximas perguntas. E Vinícius, você acha que é possível um órgão regulatório do Ministério Público, um órgão de controle, revisão e orientação, que dentro do Ministério Público Federal seria as câmaras de coordenação e revisão, eles expedirem alguma recomendação para que limitasse, por exemplo, um acordo de não persecução a crimes que seriam, na visão do Ministério Público, objetivamente graves, como, por exemplo, lavagem, crimes contra a administração pública, relacionados mais à corrupção. Você acha que isso é possível de tentar a instituição modular orientações nesse sentido, de forma abstrata? Então, o Ministério Público ele é um órgão acusatório, como a gente fala, como a gente já comentou, e ele exerce uma função muito importante na determinação das políticas criminais. É óbvio, a política criminal em abstrato é muito definida pelo Legislativo, ela é executada e também definida pelo Executivo, mas o Ministério Público é um ator fundamental na definição de pautas de política criminal. E nos acordos isso surge ainda mais. Tem vários autores que têm falado sobre o ANPP como mecanismo de política criminal. Tem uma tese já bastante antiga do Fernando Fernandes sobre o processo penal como instrumento de política criminal, e os acordos são os principais mecanismos. Então, me parece que é inevitável que isso seja uma função do Ministério Público, e é uma função natural do Ministério Público. Alguém tem que fazer a persecução penal de crimes graves muito bem, e alguém é o Ministério Público na nossa sociedade. Agora, no âmbito interno, eu confesso que eu não sei como isso seria digerido em razão da autonomia funcional, da independência, né, dos órgãos do Ministério Público, dos membros do Ministério Público. Então, eu acho que como eles têm feito, esses órgãos, como a Câmara de Controle e Revisão, têm feito recomendações, não sei até que ponto isso poderia ser vinculante, mas eu acho que seria importante, sim, que os órgãos de cúpula do Ministério Público regulem um pouco melhor esses critérios de quando o NPP é aplicável ou não, quais as condições ou parâmetros para essas condições, porque o legislador não teria como prever tudo isso, eu acho. Acho que é, sim, função do Ministério Público delimitar um pouco mais internamente esses critérios, o que seria bom, por trazer mais publicidade, transparência e segurança. Acho que sim, seria importante. Ok, Adriano. Tudo bem. O que você acha? Continuando aí seus questionamentos. O tema, né? Eu vou fazer uma brincadeira aqui que é muito sério. O tema unidade e independência funcional é o mistério da fé do Ministério Público, né? Como a gente conciliar, né? Conciliar esses dois valores que são muito importantes, muito caros à instituição. Eu vejo com muito bons olhos a ideia de realmente nós termos guidelines, termos diretrizes e diretivas estabelecidas até para efeito do controle interno mesmo. Se uma vez questionado uma recusa infundada, uma recusa imotivada, uma recusa abusiva, o órgão de revisão já estabelecer alguns critérios que vão orientar a própria tomada de decisão do promotor ou do procurador da República na base, como também do órgão revisor, no caso do Ministério Público Estadual, o procurador-geral, na maioria dos estados, né? Então, isso seria bastante bem-vindo no meu modo de ver. E um trabalho conjunto também com as próprias corregedorias, desde a perspectiva pedagógica, vamos utilizar assim esse termo da corregedoria. Mas esse estabelecimento de critérios que não é simples, né? Nos Estados Unidos existem os guidelines do próprio DOJ ou
do sistema também da Justiça Federal de sentenças, eu acho que é super válido pensarmos e caminharmos para nesse sentido. Eu acho que isso daria mais transparência, daria especialmente mais segurança ao Instituto. Adriano, se você quiser continuar as abordagens relacionadas ao livro. É muito importante, né? Quando a gente está falando do controle, de controles internos, controles da própria proposta do Ministério Público e o encaminhamento dessas vias de controle. Eu acho que o controle judicial também, os limites do controle judicial, eles são estabelecidos na própria legislação, eles trazem também no dia a dia, né, importantes considerações práticas e também do ponto de vista teórico também algumas implicações, né? Qual o limite que o juiz tem naquele controle da homologação, o próprio controle um controle prévio, né, no momento de recusa, eventualmente uma recusa e oferecimento da denúncia, se é uma discussão muito, muito, muito presente, importante, se o juiz estaria autorizado a alterar a capitulação ou, eventualmente, até mesmo rejeitar a denúncia por conta de não ter havido a proposta do acordo ou aquele acordo ter sido feito, recusado de forma imotivada. Isso é um tema que também é enfrentado, né? E a gente queria que você falasse um pouquinho, Vinícius, sobre a tua perspectiva disso e qual que seria o limite aí da atuação judicial nessas questões. Sim, esse é um problema que já vem desde lá da transação penal, né, da suspensão condicional do processo em 95. Quando surgiu lá a Lei 9.099, muito se discutiu sobre o que ocorreria se a defesa quisesse fazer o acordo, transação, e o MP não quisesse. O que o juiz ou a juíza poderiam fazer nessa situação. Tinha boa parte da doutrina que sustentava que os acordos são um direito subjetivo do imputado e que, cumpridos os requisitos, o juiz ou a juíza poderiam dar o acordo, inclusive de ofício, dar os benefícios, inclusive de ofício. Mas não foi essa a posição que prevaleceu lá em relação à transação à suspensão, né, que se resultou na súmula 696 do STF, dizendo que se aplica o 28 por analogia, manda para o órgão superior, ou seja, o juiz não pode forçar. Até o Douglas sempre fala bastante isso, Douglas Fischer, que é um acordo, o acordo tem bilateralidade, tem que ter a vontade das duas partes, que é no caso a defesa e o Ministério Público. Poderia ser diferente se a gente estruturasse esses mecanismos não como acordos, mas sim como procedimentos alternativos, como existe em alguns países, um procedimento sumário que poderia ser iniciado ou requerido pela própria defesa, o Ministério Público se manifesta. Por exemplo, no Chile é assim o procedimento abreviado. A defesa vai lá e diz, eu quero, ou o Ministério Público diz que seria caso, o juiz decide se é caso ou não, o réu tem que concordar. E aí isso permite que o juiz julgue diretamente o processo antes. Ou seja, a gente tem uma sentença condenatória, só que ela vai ser definida com base naquilo produzido no inquérito, na fase preliminar, e não na fase... Ou seja, o acordo, em troca de um benefício, subtrai a fase processual. Mas, de qualquer modo, vai ter uma sentença condenatória, que vai ser definida. Isso tem consequências também no estándar probatório, que a gente pode discutir depois. Mas no nosso sistema não é assim. No nosso mecanismo, eles foram consolidados como acordos, que dependem da vontade das partes. Essa foi uma posição, inclusive, Daniel, que eu revi no meu livro de colaboração premiada. Tu tem a segunda edição, ainda está com a posição antiga. Eu revi, acho que a partir da terceira ou da quarta, sobre ser ou não a colaboração premiada, o acordo de colaboração premiada um direito subjetivo. Eu sempre adotei uma posição bastante crítica. Acho que o Ministério Público tem que ter bastante cautela e precisa se submeter bastante aos critérios previstos na lei sobre quando fazer, quando aceitar, quando não aceitar um acordo. Me parece muito abusivo se a gente permitir uma discricionariedade sem controle. Então, por isso, eu tendia a pensar que esses acordos deveriam ser
mecanismos que poderiam ser efetivados pelo próprio julgador. A colaboração premiada, e eu acabei revendo mais a posição em relação à colaboração premiada, porque, como o Daniel bem falou, além de ser um acordo, um negócio jurídico, ela é também um meio de obtenção, um meio de investigação. Então, eu revi a posição porque é ainda mais complicado para o juiz analisar esse critério de necessidade para investigação, necessidade para persecução penal, probatória. Então, a colaboração premiada, me parece que o acordo de colaboração premiada, e aqui ressalto o acordo porque tem discussão com relação ao benefício depois, o acordo não é um direito subjetivo, não é consolidado como um direito subjetivo. Eu acho que, idealmente, os outros acordos, o NPP e a transação, eles deveriam ser estruturados de um modo um pouquinho diferente, não tanto como acordos, mas é um outro problema. Voltando para a questão, no cenário atual, como está regulado, não há como o juiz, e essa é a posição pacífica nos tribunais superiores, não há como o juiz dar de ofício o acordo, não há como dar de ofício os benefícios. Depende da vontade das partes. O que pode acontecer é o controle interno. E parte da doutrina sustenta que, mesmo tendo controle interno, mesmo não sendo oferecido o acordo numa confirmação pelo órgão superior, nesse caso, oferecida a denúncia, o juiz poderia não receber a denúncia, se entender que o acordo era cabível, por falta de condição da ação, interesse de agir, necessidade, porque teria uma alternativa que não o processo. O processo, então, não seria necessário. Mas, na prática, eu nunca vi juízes decidir nesse sentido. Na minha atuação no STF, também não vi casos em que isso tenha sido levado até lá, nesse sentido. Mas é algo a se pensar. Seria uma alternativa para se pensar, confesso que não sei. É algo a ponderar, porque realmente, na estrutura atual, ele é um acordo, o acordo precisa da vontade das partes, não teria tanto como o judiciário fazer esse controle. Teve um caso, Vinícius, especificamente aqui em São Paulo, que foi adotado exatamente isso. Houve oferecimento de uma denúncia por tráfico e houve entendimento de que claramente seria tráfico privilegiado, então seria cabível a acordo de não persecução. O Ministério Público ele insistiu na peça acusatória e o juiz rejeitou a denúncia por falta de justamente por ausência de interesse de agir na vertente utilidade, necessidade, né? Você teria uma possibilidade de uma medida menos gravosa e mais benéfica ao indivíduo. Isso foi confirmado, inclusive, pelo Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, com voto capitaneado pelo professor Zilli, inclusive. Sim. Bem interessante. Eu vi esse debate, acho que vi o debate, né? Devem ter mandado no grupo de diálogos ali, né? Isso, mandaram lá no Diálogos. E outra questão, esse modelo chileno eu acho que é meio que absorvido pelo nosso acordo com reconhecimento de culpa. Nosso não, né? O modelo que está tentando se construir a partir do projeto do novo Código de Processo Penal, que é exatamente isso. É o oferecimento da denúncia, a adesão do acusado à peça acusatória oferecida e a apenação, e aí sim seria uma aplicação da pena, não seria apenas estabelecimento de condições pelo juiz sem a instrução processual. Então, salvo engano, esse modelo também ele é inserido, parece, dentro, ou estão se tentando inserir dentro do nosso modelo processual. Então, nós teríamos suspensão condicional do processo, transação penal, acordo de não persecução penal, isso na fase, né, acordo de não persecução penal e transação numa fase mais pré-processual. Já na fase ali processual, a suspensão, teríamos esse juízo sumário, né, com acordo com reconhecimento de culpa, e ainda a possibilidade de derivação de casos para a justiça restaurativa. Sim, só que aí eu acho que teria uma diferença bem grande com relação à profundidade do controle judicial. Se o acordo ele é estruturado como uma renúncia à fase processual, mas meio que um mecanismo de resolução antecipada, assim, né, de julgamento antecipado. Olha, é mais ou menos assim, as partes dizem, juiz, tu pode me julgar agora, com base no que está no inquérito e com a minha confissão. Mas, vejam, me julga. Não é simplesmente homologa o acordo. Eu acho que aí tem uma diferença importante. O me julga traz um risco maior para o Ministério Público, porque o Ministério Público, aceitando um acordo, se for estruturado assim, vai estar dizendo, olha, eu acho que com o que tem no inquérito mais a confissão, já superou o standard necessário para a confissão. E o risco é de absolvição. Coisa que no NPP
não existe, né? No NPP, um juiz vai pegar e fazer uma análise e absolver diretamente. Na realidade, é exatamente isso, né? Qual que seria, nesse caso especificamente, o nível de suficiência probatória para se considerar para a aplicação de uma pena? Seria, na sua concepção, o mesmo para uma condenação após a instrução processual, para além de toda dúvida razoável, levando-se em consideração que se saiba o que é isso, né? Inclusive. Sim, claro. Isso. Então, como eu estava dizendo, eu acho que a gente tem que diferenciar o que a gente tem agora de um eventual acordo estruturado desse modo diferente. O que a gente tem agora, que é o NPP e a transação penal, eles têm essa diferença fundamental com relação ao sistema dos Estados Unidos, por exemplo, de que não é uma sentença condenatória que possa ser executada. Então, é uma decisão homologatória que é importante. Eu acho que a gente tem que aprofundar um pouco mais quais os limites e os mínimos do controle judicial nesse momento de homologação, mas é uma homologação de um acordo que não impõe pena de prisão e que não é uma sentença condenatória. Agora, diferente seria uma situação onde a gente caminhasse para um acordo que permita a imposição de prisão, e aí eu acho que é um risco grande para o nosso sistema, e que permita a imposição de uma condenação que possa ser executada. Esse é um ponto fundamental. O ANPP, a transação, se for descumprido, não dá para ser executado diretamente, né, forçosamente. O que dá para fazer é oferecer a denúncia e seguir o jogo para conseguir a condenação e aí executar. Agora, se a gente tiver um acordo que permita a imposição de uma sentença condenatória, aí, por ser uma sentença condenatória, acho que o standard tem que ser alto. O standard tem que ser o mesmo do processo tradicional. Então, é fundamental destacar essa diferença. Na homologação atualmente de um ANPP, acho que o standard não vai ser tão alto assim. Até porque não tem produção de prova, não vai ter nada, quase nada, basicamente. Acho que é um standard mais de justa causa, porque o próprio 28 fala, se não for caso de arquivamento. Então, é um standard um pouco mais rebaixado. E porque não tem pena de prisão também, acho que isso é muito importante de se destacar. Agora, se a gente avançar para um acordo que permita imposição de prisão, que permita imposição de uma sentença condenatória, aí o standard é bem alto. E vê que aí é um risco maior para o Ministério Público, porque o Ministério Público, ao aceitar o acordo, vai estar dizendo, olha, eu acho que está suficiente para condenar. Juiz, julgue, analise os fatos, analise as provas e condene ou absolva. Diferente de um oferecimento de NPP, que hoje é uma homologação, não é uma condenação. E, portanto, acho que o standard é, sim, diferente. E como a gente estava comentando até antes, né, tem um artigo espetacular sobre isso do Kircher, né, na coletânea que vocês organizaram sobre acordos, que acho espetacular. Fiquei com um aperto no coração de não ter contribuído com ela, que eu estava na correria demais naquele momento. Mas fico muito feliz de ter um livro tão bom para poder recomendar para os meus orientandos que estão pesquisando sobre o tema. Tem vários artigos ali espetaculares, como o do Kircher, que é fundamental sobre verdade, sobre controle judicial. Pois é, pois é. A gente estava esperando a sua contribuição para o livro, mas infelizmente você não pôde. Desculpa. Mas na correria demais. Estava começando o livro do NPP, estava sempre na correria, mas os próximos me convidem, não desistam, que eu vou fazer participar. Mas a gente já está passando para a reta final. Vou passar para o Adriano, para as perguntas derradeiras aí, as considerações. Realmente, essa questão é importante e é interessante quando você toca na questão do sistema chileno, o Daniel e o Vinícius, em relação a essa sistemática do que eles chamam lá de audiência, acho que é isso mesmo, audiência de apresentação, não é? Quando o sujeito é preso em flagrante, fazem muitos acordos dentro daquele regramento, que é uma característica bastante diferente, ou significativamente diferente da nossa audiência de custódia, né? Da modelagem da nossa audiência de custódia. Eu, particularmente, acho bastante complicado a adesão à tese de que é possível fazer o acordo em audiência de custódia por uma série de questões. Mas um tema que acho que também não pode... Então, essa modelagem e essa aproximação que é feita muitas vezes entre o sistema chileno de acordos, né, e o nosso, eu acho que às vezes precisa ser um pouquinho melhor refletido. Mas o tema que a gente não pode deixar de mencionar, né, de falar
nessa reta final, Daniel, é sobre a questão da retroatividade, né, dos acordos para a aplicação dos acordos para os fatos anteriores à lei, ou pelo menos em relação àqueles que não havia o oferecimento da denúncia até então, né, a lei de 24 de dezembro de 2019, e esse tema está em debate no Supremo, logo, logo talvez nós tenhamos uma decisão. Já existem algumas decisões dos ministros, né, individualmente, uma posição firmada por uma das turmas. STJ, me parece que também já STJ pacificou essa questão. E, Vinícius, o que você acha? Você acha que qual o caminho que será tomado? A doutrina também tem muita divergência, né, na doutrina em relação a essa questão. Existem enunciados do Ministério Público, né? Eu cito aqui o enunciado do GNC-CRIM, do Conselho Nacional do Colégio de Procuradores Gerais do Ministério Público, né? STJ, como comentado, ele já pacificou esse entendimento pela sessão, mas como é que você vê e qual o caminho que você acha que vai tomar isso, especialmente lá no Supremo Tribunal Federal? Maravilha. Esse, sem dúvidas, é o tema mais debatido. Eu até publiquei um artigo sobre o NPP no STF, onde eu fiz uma pesquisa dos dados, das estatísticas sobre os temas que foram abordados em 2019, 2020 e 2021. E o principal tema de quase todas as decisões foi a questão da retroatividade. É o principal tema que é debatido, né? Basicamente, os processos que já estavam em curso, os crimes que já tinham sido cometidos. Quando surgiu o pacote anticrime e inseriu o artigo 28A no Código de Processo Penal, a esses processos, a esses crimes, se pode oferecer ou não o NPP? Basicamente, é essa discussão. E aí surgiram 4 posições. A primeira posição era: pode oferecer desde que o processo esteja até o recebimento, ou seja, não tenha começado o processo ainda. A segunda posição, até a sentença. A terceira posição, até o trânsito em julgado. E a quarta posição, mesmo depois do trânsito em julgado. Então, são 4 posições que surgiram e que estão sendo muito debatidas, né? Como vocês bem falaram, o STJ inicialmente teve uma divergência entre a quinta e a sexta turma, né? A quinta sempre disse que era até o recebimento. A sexta começou adotando posições de que seria até o trânsito em julgado, e depois mudou, aderiu à posição da quinta Câmara. Então, no STJ ficou pacificado que é só até o recebimento da denúncia. No STF também tem um julgado da primeira turma, unânime, no sentido de ser até o recebimento da denúncia. Mas isso é um ponto muito peculiar que até me intriga, porque na nossa pesquisa do CNJ, a gente entrevistou juízes de todos os estados, promotores e defensores. A grande maioria dos operadores, inclusive, dizem que na prática os acordos têm sido feitos até o trânsito em julgado e são favoráveis a isso. Então eu vejo na nossa pesquisa empírica e no que eu vejo das pessoas falando, teve enunciado, como vocês mencionaram, da Câmara de Revisão, do MPF, no sentido de ser até o trânsito em julgado. Me parece que os atores, os operadores têm sido mais favoráveis a isso, uma posição mais ampliativa. E o judiciário tem sido um pouco mais reticente a ampliar tanto a aplicabilidade dos acordos. Eu particularmente acho que a posição mais congruente teria sido adotar o mesmo parâmetro que foi utilizado em relação à suspensão condicional do processo e à transação, que seria até a sentença, que foi a posição adotada pelo STF, lá quando surgiu, em 95, esses mecanismos da Lei 9.099. Até tem 1 ou 2 decisões monocráticas, se eu não me engano, da ministra Carmen, adotando esse parâmetro, no sentido da jurisprudência que havia lá com relação à suspensão condicional do processo. Mas me parece, há um caso que foi afetado pelo ministro Gilmar Mendes para o plenário, porque, em geral, as turmas que julgam os HCs ali no STF, foi afetado para a fixação da tese. E esse é um tema que eu acho muito interessante, a utilização do habeas corpus como formador de precedentes, que me intriga muito, que eu acho que é algo que a gente tem que explorar. Até uma das teses que eu orientei, que foram defendidas agora, do João Rafael, foi sobre isso, super interessante, muito legal mesmo. E foi afetado. Ainda não foi julgado pelo plenário, já foi pautado 2 ou 3 vezes. Acho que a tendência... O ministro Gilmar já votou, né, porque tinha colocado no virtual, e ele votou no sentido de ser até o trânsito em julgado.
E aí o ministro Alexandre pediu destaque, ou seja, vai ter que ser julgado presencialmente no plenário físico. Acho que a tendência, se forem mantidos os votos que os ministros já proferiram monocraticamente e nas turmas, vai no sentido de estabelecer até o recebimento, que seria a mesma posição do STJ. Acho que essa é a tendência, salvo se alguns ministros mudarem de opinião até lá. Mas acho que é fundamental que isso seja julgado logo pelo STF. Está pautado de novo agora para agosto, algum dia que eu lembro que eu vi, mas não é o primeiro da pauta, né? E a pauta do STF é bem grande, raramente os que estão abaixo na pauta são chamados. Então acho que provavelmente não vai ser chamado também agora em agosto. E aí veremos se a ministra Rosa, que vai assumir a partir de setembro, vai botar na pauta novamente e vai dar prioridade para ser um dos primeiros da pauta de algum dia, para que seja efetivamente chamado, que eu acho que é fundamental que isso seja pacificado o quanto antes. Eu não falei a minha posição, né? Eu acho que o mais adequado seria até o trânsito em julgado. Adoto essa posição, acho que é uma posição mais ampliativa, não vejo motivo para limitar até o recebimento. Normalmente o pessoal costuma dizer, mas é um acordo de não persecução penal, então não tem sentido fazer se a persecução já está estabelecida. Não vejo assim, acho que o sentido é obter a execução daquelas condições o quanto antes. Então, mesmo que já tenha tido sentença, se ainda não foi executado, se ainda não houve o trânsito em julgado, o acordo é sim positivo para o sistema. Então, não vejo esse óbice de que começou a persecução penal, perde o sentido do acordo. Não acho que efetivamente ele perda o objeto. Okay. Bom, a gente já está chegando ao final aí, mas eu acho que cabe uma última questão, Vinícius. É uma questão que me deixa também um pouco... que me faz debruçar um pouco sobre o tema, é a questão justamente do nível de suficiência para se celebrar o acordo de não persecução penal e a questão relacionada à confissão dentro dessa sistemática, né? Como você colocou no início, o Luiz Kirchner ele tem um texto bem interessante sobre os níveis de suficiência probatória em casos de acordo. Ele trata muito essa questão de nosso modelo, ele não se estabelecer dentro do nosso modelo essa negociação sobre fatos, então a gente não pode falar realmente em verdade negociada. Nós temos sim a fixação de fatos dentro de determinados níveis de suficiência, na realidade. E eu gostaria só e parece que você não fecha o entendimento no seu livro, a minha impressão que eu tive foi essa, que você não fecha o entendimento de qual seria realmente o nível de suficiência probatória para fins de homologação do acordo de não persecução penal. E eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. Primeiro, essa questão de qual seria o nível de suficiência no seu sentir, se você já tem isso. Eu sei, no livro eu senti que você não fixou entendimento, você coloca o entendimento como, pode ser o nível de suficiência aquele de uma causa provável, que seria aquilo que nós chamamos aí de justa causa. Isso foi aparentemente, isso na realidade é uma leitura minha, eu não sei se realmente você fixou o entendimento. E é bom que o autor está aqui, que a gente já pede esclarecimento, né? E uma outra questão é que é relacionada à confissão. Nós temos uma confissão que está dentro de uma linha, nós podemos ter, na realidade, uma confissão que está dentro de uma linha de investigação, ou seja, a pessoa ela confessa durante a investigação e essa confissão ela pode gerar até hipóteses investigatórias. Então nós temos uma confissão para investigação, dentro do histórico da investigação, e nós temos casos que a pessoa ela não confessa na investigação, mas ela tem o interesse de confessar para o acordo de não persecução penal. Então você encerra a investigação sem confissão, o Ministério Público ele crê que há elementos de uma causa provável e oferece um acordo de não persecução penal para aquele investigado, sob a perspectiva de que há possibilidades das negociações de acordo caso haja a confissão formal e circunstanciada de acordo ali com o artigo 28A. Nesse caso, para fins de homologação do acordo de não persecução penal, o juiz ele deve também utilizar essa confissão para acordo para essa aferição, ou ele não poderia utilizar, como poderia utilizar, pelo menos dentro das minhas perspectivas, quando a confissão ela se dá para fins de investigação, ou o reconhecimento dos fatos eles se dão para fins de investigação. Então nós teríamos duas possibilidades ali, uma confissão
durante o deslindar da investigação, e aí essa confissão ela seria um elemento de informação, e aí seria passível de aferição por parte do juiz, passível de verificação para fins de análise de suficiência de elementos de informação para um recebimento de uma peça acusatória, ou a depender do nível de suficiência para fins de homologação do acordo de não persecução penal, nós teríamos uma outra possibilidade de confissão, que é uma confissão para aquele acordo específico. E nesse caso, o Ministério Público, se já iniciou um processo de negociação, é porque já tinha elementos anteriores. E aí o juiz ele deve considerar essa confissão especificamente para aferir se é passível de homologação, ou seja, se há uma causa provável que daria ensejo à homologação de um acordo de não persecução penal. Sim. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês veem isso? Você, Adriano, para a gente encerrar. Claro. A confissão é o ponto mais debatido, certamente, depois da retroatividade, né? Mas a confissão depois da retroatividade é o ponto mais debatido do NPP. Porque foi a grande diferença em relação à transação penal, à suspensão condicional do processo, que não precisavam da confissão pelo autor do fato. Tem gente que sustenta que ela é inconstitucional, esse requisito para o ANPP. Eu acho que não. Eu acho que cada vez que a gente tem avançado para a expansão desses acordos, com a possibilidade de imposição de condições semelhantes a penas mais graves, a gente precisa ter um controle judicial mais forte. E a confissão, sim, me parece que é um modo, e isso até eu utilizo como fundamento bastante a tese do Felipe de Lorenzi sobre acordos, que é espetacular, publicada pela Marcial Pons. Ele diz bastante isso. Olha, a confissão é importante para fazer esse controle dos fatos, para fazer o controle probatório. Então, acho que sim, a confissão ela é um requisito do NPP, e acho que isso é importante para a gente falar depois outros temas complexos. Se ela pode ser utilizada em caso de rescisão, se ela pode ser compartilhada para outros processos, se ela pode ser utilizada contra corréus, como se fosse uma colaboração premiada, meio modificada ali. São outras questões que me parecem ser respondidas a partir dessa natureza dela como condição do ANPP. Então, acho que sim, ela deve ser valorada pelo julgador para fins de homologação, para fins de verificação do cumprimento desse standard, que é um standard de justa causa, como a gente falou. É um ponto que eu ainda quero estudar mais. Como tu bem viu, né, às vezes, estrategicamente, a gente não adota uma posição tão cabal no livro, num artigo, porque é algo, ainda mais num livro que se propõe a ser mais um manual, como é esse caso do livro de NPP, do livro de colaboração premiada, que a gente pretende abordar quase tudo do NPP, tem coisas que a gente não tem uma posição totalmente formada, precisaria estudar mais, precisaria fazer uma pesquisa específica. E um tema que eu quero ainda pesquisar especificamente é o estándar probatório dos acordos. Eu até já fiz um levantamento de bibliografia, falta tempo para ler, mas eu quero ler bastante para ter uma posição mais firme. Preliminarmente, como eu disse na outra resposta, se a gente tem um acordo que não impõe condenação, que não impõe pena de prisão, acho que o estándar, na leitura da própria lei, vai ser o de justa causa, porque não é a própria lei. Fala se não for caso de arquivamento, ou seja, caso de oferecimento da denúncia, tem que ter justa causa. Agora, se a gente avançar para um acordo que permita a imposição de uma condenação, com prisão, inclusive, aí o estándar me parece que tem que ser mais elevado, o estándar natural de uma condenação no processo penal. Não sei se eu respondi tudo, né? Não sei se tu queria avançar mais para o debate da utilização da confissão, mas acho que é mais ou menos nesse caminho. E você, Adriano? Qual é a sua leitura? Eu vejo também, acho que a principal questão, me parece, é que a partir da alocação, né, do 28A, que já determina que o acordo, se você tem que fazer um juízo positivo em relação à acusação, né, trazendo, né, a expressão não sendo o caso de arquivamento, acho que o que se exige efetivamente é a justa causa. E eu concordo com o Vinícius. Nós não estamos tratando de aplicação de sanção propriamente dita, né? Então, a própria não cumprimento do acordo, que implica na sua possível rescisão, ela já determina de algum modo que esse standard ele é um pouquinho
mais baixo. E principalmente, né, isso só reforça aquilo que a gente falava lá no começo, a responsabilidade do Ministério Público na condução dos acordos, né? E para evitar e trazer realmente os casos, o Vinícius utiliza essa expressão, né? Os casos fortes, né? Você tem que levar isso realmente não utilizar do acordo como uma ferramenta para levar ao judiciário casos que realmente não teriam dignidade para o processo. Isso é muito importante, é uma responsabilidade que o Ministério Público tem que trazer consigo na condução de uma justiça negociada, né? Especialmente para não tratar desigualmente situações iguais. Então, eu acho que para efeito de homologação, para efeito da própria propositora do acordo, a justa causa ali, esse juízo positivo, ele é suficiente. Eu também vou mais ou menos nessa linha, quer dizer, vou nessa linha da justa causa, né? De você ter uma causa provável o juiz ele deveria aferir, na realidade, se há essa causa provável para fins de homologação do acordo de não persecução penal. Mas a questão relacionada à confissão, eu já tenho um pouco de dúvida quanto a essa utilização de valoração da confissão relacionada ao acordo. Eu tenho muito receio de o Ministério Público utilizar essa confissão, na realidade o acordo, a proposta de acordo, para a obtenção da confissão. Então, você não tem muitos elementos, e esses elementos que teriam não seriam passíveis, por exemplo, de um recebimento de uma peça acusatória, e utilizar esses poucos elementos para fazer uma oferta de acordo de não persecução penal, para obtenção da confissão, para você conseguir elevar o nível aí de prova, né, de elementos de informação para fins de recebimento, para fins de homologação desse acordo de não persecução penal. Então, meu receio é isso. O Ministério Público, né, se valer, tem poucos elementos, vou ver se tem interesse no acordo, a pessoa ela fica mais ou menos ali na dúvida, então não, vou confessar, e quando confessar, robustece os elementos de informação. E aí o juiz utiliza aquilo para uma homologação, para uma possível causa provável. Isso ainda me preocupa um pouco. E eu venho discutindo com os colegas sobre isso. Será que essa confissão para fins de acordo ela deve ser utilizada como elementos de avaliação para a homologação daquele acordo que foi firmado? Eu fico meio com receio em relação a isso. Não sei o que você pensa quanto a isso. O ideal, como a gente falou, né, como o Adriano bem falou, é que os acordos sejam feitos em casos fortes, onde a gente conseguiria a condenação ao final do processo, não como uma alternativa a casos fracos, em que a gente não teria uma condenação pelo processo tradicional. Então, idealmente, eu só vou oferecer o acordo se eu já tiver esses elementos para oferecer a denúncia. Aí fala, se não for caso de arquivamento, já tem base para oferecer denúncia. Mas eu concordo com esse risco. E aí, idealmente, a confissão seria para confirmar aquilo que eu já tenho. Para o juiz verificar se aquilo que eu já tenho é realmente razoável e tem uma base. Por isso que a lei fala confissão circunstanciada, tem que ser ampla, tem que ser completa, mas num sentido de verificar, confirmar e não trazer essa prova que não teria anteriormente. E isso é um ponto importante. No livro eu tento sustentar que essa confissão, que o ANPP não é um meio de obtenção de prova. Não é essa a função. Isso é a colaboração criminal, não a ANPP. A confissão representa um reforço do juízo positivo, né? Até uma forma de o Ministério Público... acho que essa me parece que seja a questão. A confissão ela não pode ser por si só o elemento informativo principal, né? Mas ela é o reforço da conclusão em relação ao juízo positivo de acusação, que não vai acontecer com o oferecimento do acordo de não persecução penal. Mas ótimo. Mas é um tema. É um tema. Eu acho que a gente tem muito que discutir ainda sobre acordo de não persecução.
Tem um tema interessante aqui, mas a gente já está com o nosso tempo bem avançado, vamos chegar a 1h30 já. E aí é importante a gente encerrar, senão o próprio Instagram nos encerra aqui. Então, e tem uma questão importante quanto ao locus para a realização do acordo de não persecução penal, mas isso eu acho que a gente pode deixar para uma próxima conversa, que já fica de antemão aí o Vinícius e o Adriano convidados para mais adiante nós retomarmos esse assunto. E lembrando também, né, Vinícius, que o seu livro vai ser lançado agora no Supremo Tribunal Federal, acho que é semana que vem já, né? Isso, exatamente. Queria fazer esse merchan, essa lembrança, para quem estiver aqui em Brasília, um prazer enorme encontrar. Vai ser na próxima quinta, dia 18, das 6 às 9, ali na biblioteca do STF. Eu estou numa correria agora, né, saindo lá do gabinete do Ministro Schumacher, que eu fiquei 4 anos, foi uma experiência incrível, migrando para a advocacia com seus riscos e emoções para viver e para avançar um pouco mais nessa aplicação prática do direito que eu acho que é tão interessante. Então, é um prazer enorme estar pensando junto com vocês e trocando essas ideias e fico à disposição. Agradeço muito pelo convite e convido a todos, então, para o lançamento na próxima semana para a gente pensar. E mando um abraço pessoal que está ali assistindo. Não consigo ver todo mundo, mas a Carla foi minha aluna lá em São Paulo, lembro. Danilo, pessoal que eu conheço, tanto do Danilo Chicano quanto do Danilo Andreata. Um abraço para vocês todos e para quem mais eu não vi que está aqui, mas um prazer reencontrar vocês virtualmente. Bom, também gostaria de agradecer a vocês aí a presença, a participação, a disponibilidade de atender o convite do Instituto de Direito e Inovação. Agradeço também o pessoal que acompanhou até a nossa live até o final. Foi para mim riquíssimo. Essas discussões eu acho que nós precisamos continuar. Já fica, mais uma vez, aí repetindo o convite para algum outro evento, tanto dentro desse projeto, Diálogos com o Autor, como outros projetos. E gostaria só de passar a palavra para vocês para as considerações finais. Adriano, primeiro para você, te agradecer mais uma vez, indicar também fortemente a sua obra, que é fruto da sua dissertação de mestrado, uma obra muito interessante, riquíssima também. E já passo para você para as suas despedidas. Daniel. Muito obrigado, Daniel. Eu que apresento minha gratidão a você, ao seu trabalho novamente, ao convite, um honroso convite de poder estar aqui, né, com o Vinícius, discutindo a obra dele, que é uma pessoa que realmente inspira a nós a discutir, refletir, produzir e pesquisar sobre os temas mais importantes aí, tanto do processo penal como da justiça criminal como um todo. E vocês estão de parabéns, obrigado mesmo, Daniel, pelo convite. Eu fiquei extremamente feliz e honrado de poder falar contigo, né? E aqui estar aqui com vocês, debatendo aí um tema que, para mim, especialmente, também é muito caro. Forte abraço, muito obrigado. Valeu, Vinícius, com a palavra. Maravilha, só agradecer mesmo, dizer que é um prazer. As produções de vocês também são referências para mim. A dissertação do Adriano, feita ali na UFG, tem no PPG de Políticas Públicas, que tem dado tantos resultados espetaculares. Eu tenho, felizmente, contribuído bastante, participado bastante de bancas, trocado muitas ideias com o pessoal, a Bartira Franciele, que até mandou uma mensagem ali no chat mais cedo, as professoras lá da Federal de Goiás. E todos os trabalhos com sempre pesquisa empírica, de contribuição prática, como o do Adriano. Então foi um prazer conversar com vocês e igualmente também as tuas contribuições, o livro organizado, teus vários artigos, Daniel, um prazer enorme. Fico muito feliz em... a gente não tinha conversado ainda, eu acho que, né, pessoalmente, virtualmente. Não. Um prazer enorme. Fico à disposição de ti e do Instituto e é sempre uma alegria. Gente, então muito obrigado mais uma vez a vocês, agradeço imensamente, agradeço a participação de todos que ficaram e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, boa noite. Tchau, Até mais.